Colocamos o branco e vamos espalhando aqui, ó, para ficar com esses efeitos aqui que eu quero, ó. Olha aqui, você vai passando por cima. Aqui, entre uma folha e outra, a gente vai jogar o azul escuro. Viu? Passa o pincel número 10 por cima de novo para suavizar. Você vê que se desmanchou muito, você vem com um pouquinho de azul marinho e faz de novo as nervuras. Molha o pincel, limpa e passa, né? De novo aqui, ó. Aqui no meio, ela tem uma nervura e ela é escura, então a gente vai fazer ela de azul marinho. Eu vou usar o número 10 para começar, mas eu posso mudar daqui a pouquinho também, tá? Eu vou espanar aqui para não ficar muito marcado. Realçar com branco aqui, para dar o efeito de sombra e luz nessa nervura. Puxo para lá. Aí eu venho aqui nessa parte de cá e jogo mais escuro, que é o azul marinho, que é o mais escuro que a gente tem aqui. Jogo aqui para cá um pouquinho de lilás clarinho. Vou fazer o restante aqui. Lembrando que essa pontinha aqui é escura. Vamos fazer aqui, aqui. Estou fazendo só essa flor aqui, que essa flor é tudo que eu usar aqui, vocês vão usar aqui na outra de baixo também, tá? É a mesma coisa. Ficou muito branco, eu venho suavizando aqui, ó. Eu tenho que dar esse contraste aqui, mas não é tanto assim também, né? Então eu venho com azul marinho de novo, passo aqui, aqui, e vou fazendo aquelas nervuras lá, ó, de fora pra dentro, de fora pra dentro, ok? Ó, é o que faz essas ondinhas da florzinha, né, da pétala. Ó, aí eu jogo o branco no meio, que é o jogo de sombra e luz, que a gente sempre fala. Aqui, ok? E suavizo com o pincel, ó. Passo por cima, ó, para não ficar tão marcado. Jogar um pouquinho de branco aqui para fazer a separação do claro e escuro. E aqui embaixo é mais escuro, então eu vou com azul marinho e jogo aqui, ó. Aqui é escuro. Até chegar aqui no meio da flor, tá vendo? Aí eu venho de novo, fazendo aqui, aqui, aqui e suavizo. Jogo o pincel por cima e como se eu fosse desmanchar, mas é para suavizar, ok? Vou jogar um pouquinho do violeta também para dar um tonzinho aqui, ó, de violeta, porque essa orquídea ela é azul com violeta, ok? Então eu jogo aqui no meio aqui, ó, uns tonzinhos de violeta. Aqui também. Só para realçar aqui, ó. De novo, faz aqui o fundinho dela bem escurinho. Ok? Lavo meu pincel e vou suavizar aqui, ó. Ok? Eu quero a ponta dela lá em cima mais clarinha, então eu vou pegar aqui e vou jogar o meu branco aqui, ó. Na ponta desse lado de cá.
e puxo para baixo. Salvando o meu escuro aqui. Ok. Vou encontrar aqui para ficar melhor essa flor. Lado de cá mais escuro. Essa já está pronta. Então eu venho para essa daqui, ó. Essa aqui é uma folha e essa daqui é diferente, essa folha. Então eu vou fazer essa parte aqui escura com azul marinho. A parte de baixo da folha vai ser escura. Azul marinho, vou jogar um pouquinho desse lilás aqui para misturar, para ficar mais claro aqui no meio, e vou fazendo a minha flor, a minha pétala da flor, né? E jogo escuro lá para lá, bem escuro. E a outra parte eu vou pegar o meu branco e o meu lilás claro e vou jogar aqui, ó, nessa parte de cima. Olha aí. Já tá dando a divisão que eu preciso aqui, ó, do claro e do escuro da folha, ok? Vou espanar aqui para misturar bem essa tinta. Quero ela bem misturadinha aqui para a folha não ficar marcada. Ok? Joga um pouquinho de escuro aqui, para dentro é sempre mais escuro. E vou fazer com o pincel fininho, número 0, esse risquinho do meio aqui, ó. Vou disfarçar ele aqui para ele não ficar tão marcado. Aqui eu vou colocar um pouquinho de branco aqui. E está pronta essa pétala dessa flor aqui. Aí agora eu tenho que fazer essa daqui, que eu vou deixar aqui por último, que é onde está o miolo dela, né? E tem mais uma folha aqui, ó. Vamos fazer essa, que é igual essa daqui, é o mesmo modelinho, né, de folha. Aqui, ó, da pétala. Vamos fazer essa daqui, então. Vou jogar o meu lilás aqui, ó, clarinho, com um pouquinho de branco. E venho com o meu azul marinho aqui, na parte de baixo dessa folha, como a outra, né? Ó, e vem com azul marinho, jogo aqui. A parte da sombra dela. Faço a pontinha. Lavo o pincel e vou passar o branco aqui no meio aqui dela, para fazer a luz da minha pétala. E misturo aqui para
fazer a fusão de uma cor com a outra e não ficar marcado aqui, ó. E aqui na ponta de cá, eu também vou fazer azul, ó, aqui. Azul marinho, ó. Aqui a pontinha de cá, ó. De cima. Só vou deixar o meio ali branco, ó. E vou esfumar. Eu vou pegar o pincel número 4 e vou fazer essa pontinha bem feitinha aqui, ó. 4 chatinho, tá bom? Ele é menorzinho, então fica melhor aqui pra fazer isso aqui. E aí, lavo o meu pincel e vou esfumar esse branco aqui, ó. Ok? Prontinha a minha folha. Agora, lavei meu pincel e vou começar essa aqui de baixo aqui, que ela é mais clara. Então, já venho com o meu branco aqui, já faço essas nuances aqui, ó, mais clara, com o branco, ó. Você faz uma vírgula com o pincel, ó. E aí eu pego o meu, vou usar um pouquinho do violeta aqui embaixo, com o azul marinho, aqui, para não ficar tudo azul marinho, né? E a outra folha já encontra lá, folhinha, pétalazinha, né? Venho aqui no meio, jogo meu azul marinho, outro aqui azul marinho. E eu vou fazer a mistura agora das tintas aqui, ó. Jogo o branco ali. Venho aqui com o azul marinho no cantinho aqui que eu preciso de aqui escuro. Jogo aqui também. Vamos fazer essa mistura aqui. Quero marcar mais aqui, então eu venho com o meu escuro para marcar, fazer essas nervuras. Depois que secar, eu posso também vir aqui e reforçar isso aqui, para aparecer mais, ok? Vamos esperar secar e vamos fazer o outro lado dessa folha. Aqui começo com o meu violeta. Pra dar o contraste aqui, ó, de uma folha para outra, ó. Violeta aqui. E aí, em seguida, eu já jogo o branco para fazer essas nervurinhas dela aqui, ó. Aqui. Aqui, que é bem branco, para dar o contraste de uma flor para outra. E venho com o meu azul marinho aqui no meio, ó. Aqui azul marinho, aqui e aqui. Vou jogar um pouquinho do azul marinho aqui só para escurecer um pouquinho. E o branco logo aqui. Você vai suavizando. Joga um pouquinho do lilás em cima do violeta para ficar um pouquinho mais violeta essa flor aqui. Em cima do lilás.
fio, realça. Aqui você vai fazendo e ver como que ela vai ficando, se ela vai ficando boa, se ela vai ficando sem as nervuras. Você realça as nervuras no escuro e claro. Vou jogar um pouquinho mais de branco aqui para realçar. Aqui no meio sempre mais escurinho, então eu vou jogar o meu azul marinho. Aqui pra cá também. E vou com o meu branco de novo fazer esses detalhes aqui, ó, que agora já secou, já fica melhor para fazer, ó. Esse é o jogo de sombra e luz que a gente tem que fazer. Realço branco. Disfarçar mais aqui, ó. Só passar o pincel em cima que fica joia. Aqui tem branco. E tá dando já o efeito que eu preciso. Aqui eu vou jogar mais um pouquinho de azul. Olha aí. Isso aí que eu quero. E vou fazer com o meu pincel fininho, número 0, o meio dela aqui, ó. Que uma vem pra cá. E outra vem pra cá. Olha. Vou diminuir isso aqui. Vou jogar um pouquinho de branco aqui. Bem pouquinho para realçar, né? Essa nervurinha aqui. Esfumo só para realçar mesmo. Aí está, a folha está pronta. Vou fazer escuro aqui, ó, no encontro das folhas aqui, ó, das pétalas. O miolo é bem escuro. E vamos fazer essa parte aqui, que é o copinho dela. E eu vou fazer com o pincel número 4, mais fininho. Então, eu vou fazer esse lado aqui, ó, esse lado aqui mais azul escuro, que é o azul marinho. Puxando para dentro. Aqui eu vou realçar com branco para poder aparecer o copinho, ó, nessa folha aqui, ó. Vendo aqui, entrando para dentro, para essa parte do meio dela, ó. Aí vai aparecer o copinho. E do outro lado eu venho com o meu branco. Com um pouquinho do azul marinho, só para dar um tonzinho de azul mais claro, ó. Um pouquinho do branco. Carregar um pouquinho no azul escuro aqui, ó, nessa parte, puxando para dentro. Limpo meu pincel e esfumo aqui, ó. Pronto, é esse efeito aí que eu quero. Mais na pontinha de cá, um pouquinho de branco. Isso aí. E agora, o que eu vou fazer antes de eu começar essa folha aqui?
eu vou fazer aqui, saindo desse copinho, o amarelo limão, que é o miolo dela. Vou fazer com o amarelo limão. Vai ser amarelo limão, o siena natural e o cerâmica, o miolo dela. Vocês vão ver como é que faz o miolo agora. Primeiro eu vou passar o meu amarelo limão, puxando para dentro, ó, fazendo isso aqui, ó, do copinho para cima, ok? Do copinho para cima. No pé dele eu vou jogar o siena natural aqui bem no cantinho, ó, para dar uma corzinha aqui, ó, trazendo assim para cima também. E vou pegar o meu cerâmica com o pincel número 0 filete para fazer esses risquinhos de dentro aqui, para aparecer mais ainda. Vou pegar ele aqui, vou pegar o meu cerâmica e vou fazer esses risquinhos aqui, que ela tem aqui, ó. Ok? Puxando para cima, puxando para cima. É isso aí. Agora eu vou fazer a minha folha, a pétala, né? Que é essa daqui. Então eu venho com o meu pincel número 10, lavo ele. Vou jogar branco aqui, ó. Aqui. Azul marinho aqui. E vai fazendo isso aqui com azul marinho, ó. Ó, puxando pra dentro. Aqui no cantinho é azul marinho. Todo aqui no cantinho. Salvando esse miolinho que eu já fiz aqui, tá bom? Vamos no branco. Puxando pra dentro, ó. Puxando pra dentro. Venho fazendo aqui até o outro lado, ó. Nessas nervurinhas aqui, ó. Aqui também é azul marinho, ó. Aqui essa pontinha. Essa pontinha toda aqui é azul marinho. Aqui também é azul marinho. Aqui tem outra. Só que você pode fazer do jeito que você quiser aqui, as suas nervuras, ok? E aqui no cantinho dessa flor também, aqui nessa pétala, é azul marinho, ok? Ela vem até aqui, ó. Aqui é azul marinho. E aí eu jogo agora o branco para fazer. Deixa eu pegar mais branco aqui. Esse branco já tá ficando duro. Tá muito quente, então ele vai ficando duro. Aqui, aqui no meio, aqui, aqui. Vai jogando branco entre o azul marinho para fazer as nervuras e puxando para dentro. Lavo o pincel que está carregado de tinta, né? E venho suavizando aqui para dentro. Ó, passo por cima do que eu já fiz aqui, ó, para suavizar essas nervuras aqui, para não ficar tão marcado. Puxando para dentro. Isso aqui. Vem puxando para dentro. Lavo o pincel. Aqui tem um azul, vou reforçar ele. Aqui é mais azul, vou reforçar. O branco cobriu um pouco, vou reforçar. Reforço aqui e aqui.
Aqui é branquinho. Você vai reforçando, que você vê se não tá aparecendo, você vai reforçando. Olha aqui. É isso aqui que dá o efeito da nossa orquídea, as pétalas dela, entenderam? É isso aqui que dá esse efeito de nervuras, assim, de a flor estar cheia de ondinhas, né? Parece umas ondinhas aqui. É isso aqui, é claro e escuro. Esse efeito aqui. Vai suavizando, vai fazendo, até ver que tá bom. Você gostou do resultado, ok? É o seu olhar aí. Vou chegar esse azul até mais aqui, que ele é mais escuro aqui no meio, ok? Podem ver que eu usei duas cores aqui só, o azul marinho e o branco. Já fez essa diferença. Realçar aqui o azul. E agora eu vou realçar mais esse amarelo aqui, limão aqui, que manchou um pouquinho. Então eu venho com o meu pincel número 4. Tiro o excesso aqui e vou aqui, ó, jogar aqui, ó, pra ficar aparecendo ele mais aqui por cima do meu azul, ok? Tô retocando. Isso aí. Prontinho. Agora eu vou fazer essa aqui, que é outra folhinha. E ela é escura na parte de cima. Vou jogar um pouquinho do meu violeta também nessa. Com azul marinho. Ela sai daqui, ó. Ela é escura até ali. Vou jogar o violeta para poder aparecer. E do outro lado eu venho com o meu branco, lavo meu pincel, lavo bem lavadinho e venho com o meu branco do outro lado. Para dar essa divisão aqui de sombra e luz. Ok? Aqui eu quero bem mais claro. Um pouquinho de azul aqui para misturar. Bem no branco. E vou passando. Quero agora mais escuro ali, do lado de lá. Misturo bem essa tinta. Vou escurecer com mais um pouquinho de violeta, para ficar um pouquinho mais roxo aqui, essa parte de cá. Vou fazer a parte do meio, que é uma nervurazinha aqui, ó, com o pincel fininho número 0, ok? Ó, venho até em cima na folha, ok? Pronto. E aqui é uma folha
folha mesmo, né? Folha verde. Eu vou fazer com 2 tons de verde somente. Eu vou fazer com verde pistache e o verde pinheiro, ok? Pistache e o pinheiro. E para marcar o meio, eu vou usar o verde pântano, que é esse daqui, escuro, mais escuro ainda. Só para fazer o filetinho do meio, ok? Lavo o pincel, enxugo bem enxuto. Aqui a parte de baixo, é claro, é o verde pistache. E do outro lado, o pinheiro, misturando com o pistache. Pegando cada meio, né, da flor, que a folha tá saindo daqui. Isso aí. Lavo o pincel e vou esfumaçar agora aqui, ou esfumar, que tá mesmo, aqui. E aí o pincel tava meio molhado, manchou um pouquinho, eu venho e acrescento aqui essa folha. Ó. Por isso que tem que enxugar bem o pincel, senão ele mancha. Aqui vou acrescentar. Aqui também. Um pouquinho mais de verde pistache aqui. Aí eu venho com o meu pincel filete no verde pântano, que é esse escuro aqui, e vou fazer essa parte do meio aqui, ó. Vou fazer esse risquinho do meio, ó. Até embaixo. Venho aqui, faço a retirada, vai ficar bem fininho, ó. Pronto. Agora eu vou para os meus botões, que são feitos com verde, mas antes eu vou fazer o cabinho deles, que é com pincel filete no verde pinheiro e no verde pistache. Eu molho nos dois e venho fazendo isso aqui, ó. Mais escuro um pouquinho. Cuidado para não manchar, que tá difícil. Aqui, e aqui, e aqui, ó. Ainda tem um cabinho aqui, ó. Aqui. E agora eu vou fazer os miolos, quer dizer, os botões. Eu venho com um pouco de verde pinheiro, verde pistache, misturo os dois, faço uma mistura mesmo, ó. Esse de cá também, começo aqui com pistache, faço isso. Eles são bem pequenininhos, então pegue o pincel número 4 para fazer. No meio eu vou fazer clarinho. Os de lá de cima eu vou fazer também um pouco de pinheiro, um pouco de pistache, e eu posso até pegar um outro pincelzinho menor ainda que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que é esse daqui, ó, o número 0 chatinho, ok? Ele é melhor para fazer. Ó, a
florzinha é bem, o botão é bem pequenininho, então ele resolve aqui, ó. Vendo? Ó. É uma misturinha mesmo dos dois verdes, ó. O botãozinho. Ok? É isso aí. Aí eu venho agora com o meu 0. Nesse de baixo aqui eu venho no meu verde pântano e faço isso aqui, ó. Um risquinho aqui, outro aqui, bem fininho, e aqui, ó. Lá. Tá vendo? Só nesse daqui que eu vou fazer. E está pronta a minha orquídea de hoje. Isso é um jogo americano que vocês podem usar na mesa posta de vocês, porque vai ficar muito bonito, elegante, né? Vai ficar muito elegante. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.